Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Meus irmãos, a pandemia do Covid, que se iniciou em 2020, ceifou muitas vidas, mudou o cenário político e econômico de muitos países e ela também afetou o cenário religioso, meus irmãos. Muitos templos que as igrejas usavam para congregar foram suspendidas as suas reuniões devido a essa pandemia. E a procura dos cultos online aumentou significativamente, inclusive no Brasil. Mas nesse vídeo, meus irmãos, eu quero destacar os maiores absurdos que muitas seitas que se chamam de igreja e muitos lobos que se chamam pastores sujaram o nome de Cristo nesse contexto de pandemia. E o primeiro absurdo que eu gostaria de destacar são as falsas promessas de cura para o vírus Covid. Um novo vírus, meus irmãos, originado na China, pegou o mundo de surpresa devido à sua rápida contaminação. E os falsos profetas, com as suas falsas promessas, falsas curas, não perderam a oportunidade para disseminar mentiras. Valdomiro Santiago, por exemplo, ele saiu em reportagens na Band, na Record, na Globo, sendo acusado de ser charlatão religioso. E ele prometeu curas para o vírus do Covid por R$1.000 através de feijões ungidos. Isso mesmo, meus irmãos, através de feijões. E eu creio que muitos de vocês que vão assistir esse vídeo viram também esse absurdo sendo vendido por esse falso profeta. E esse vídeo do Valdomiro Santiago chegou ao Ministério Público Federal, meus irmãos. Que vergonha para a igreja. Mas por que para a igreja, Gabriel? Ele não é um falso mestre? Para muitos, meus irmãos, ainda ele é um homem de Deus. Infelizmente, muitos chamam esse homem ainda de apóstolo. Você acredita? Que tristeza para a igreja de Cristo, onde homens mentirosos como esse são considerados homens de Deus. Meus irmãos, vocês não encontram, por exemplo, nenhum relato nas escrituras sobre Jesus e os seus apóstolos cobrando para realizar qualquer milagre. Jesus, meus irmãos, sempre foi um homem discreto, por exemplo, quando ele realizava milagres, pois ele não queria a glória para si próprio. Tudo que ele fazia, meus irmãos, era para glorificar ao Pai, somente isso. E os apóstolos seguiram os passos do nosso mestre. Veja, por exemplo, esse exemplo que eu separei do apóstolo Pedro e João no pátio lá do Templo de Israel, registrado no livro de Atos. Quando eles curaram um coxo de nascença, Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Atos no capítulo 3, do versículo 6 ao 8. Observe o exemplo de João e Pedro quando eles curaram esse coxo de nascença que vivia lá no pátio do templo. Ele não tinha nada a oferecer, pois ele passou a vida inteira dele lá naquela porta, recolhendo esmolas, mas os apóstolos tinham mais do que ouro e prata. Eles tinham a cura, mas a cura é de graça, é pelo nome de Jesus Cristo. Valdomiro Santiago, R.R. Soares e outros falsos profetas aqui no Brasil, ao longo de muitos anos no nosso país, eles cobram para realizar supostos milagres, cobram por objetos ungidos, lenços milagrosos, fogueira santa, onde as pessoas dão tudo, meus irmãos, por desespero para obter um milagre. O milagre de Deus não pode ser comprado. O poder do Espírito Santo é o dom dado por Deus e não pode ser adquirido por dinheiro, meus irmãos. E o segundo exemplo mais absurdo que eu separei, meus irmãos, seria classificar a vacina do Covid como a marca da besta. Muitos ditos evangélicos, através de YouTube, mídias sociais, começaram a disseminar loucuras na internet, alegando que a vacina, meus irmãos, tinha um chip que seria a marca da besta. Coloque agora mesmo no YouTube: vacina é a marca da besta. Você verá inúmeros vídeos com teorias de conspiração, músicas horripilantes de fundo para amedrontar as pessoas, principalmente as incautas. E isso se tornou, meus irmãos, piada para os incrédulos. Os incrédulos riram da cara, inclusive dos cristãos sinceros, porque há uma generalização em considerar essas pessoas que se dizem evangélicas com os verdadeiros cristãos. E o pior, meus irmãos, são as pessoas idosas, sem entendimento bíblico. Por exemplo, a avó da minha esposa, ela chegou para mim: "Gabriel, essa vacina que as pessoas estão tomando, estão falando que ela tem a marca da besta." Veja, meus irmãos, pessoas leigas que não têm conhecimento das escrituras são tragadas por essa
essas pessoas que disseminam loucuras na internet. E infelizmente o termo evangélico se tornou piada no Brasil e nós cristãos sinceros estamos sofrendo com isso. E 2020, 2021, meus irmãos, sofremos mais ainda e o nome da igreja cada vez mais está indo para a lama. E tendo dito isso, talvez você me questione, mas Gabriel, o que é a marca da besta? E eu quero esclarecer isso para os irmãos rapidamente. A marca da besta, meus irmãos, deve ser analisada à luz do contexto do livro de Apocalipse. Não se esqueça disso. Se analisarmos atentamente o livro de Apocalipse no seu todo, tudo que Deus faz, Satanás também imita Deus. Assim como o profeta Elias, por exemplo, fez descer fogo do céu através do poder de Deus, Satanás também usa a besta para replicar esse milagre. Está em Apocalipse 13. Assim como Deus tem os seus selados pelo Espírito Santo, Satanás também tem os seus selados, meus irmãos. E nós encontramos essa referência que os cristãos são selados inúmeras vezes no Novo Testamento. Veja esse texto bíblico comigo. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 2 Coríntios, do capítulo 1, do versículo 21 ao 22. E essa palavra na língua original, se referindo ao selo, ela aparece 15 vezes em todo o Novo Testamento. Essa palavra grega era utilizada para um conteúdo, meus irmãos, de uma carta para confirmar, autenticar, tirar toda a dúvida a respeito daquele documento. E esse selo era um anel de sinete usado para pressionar uma imagem em cera que era derretida em um documento. Isso, meus irmãos, implica, como mencionei, uma autenticidade, uma propriedade de algo protegendo o seu conteúdo. Aplicando essa palavra, meus irmãos, aos cristãos, nós somos selados para provar que nós realmente estamos selados com o Espírito Santo em nós. Nem um chip, nem uma vacina, nem qualquer coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meus irmãos. Somos propriedades do Deus vivo e nós fomos comprados com sangue do Cordeiro. Veja o texto, por exemplo, de Apocalipse 7, que fala a respeito disso também. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Apocalipse 7, do versículo 2. Da tribo de Zebulão, 12.000 da tribo de José, 12.000 da tribo de Benjamim foram selados, 12.000. Apocalipse no capítulo 7, do versículo 8. Deus não nos sela, meus irmãos, com selo de cera físico, mas com o Espírito Santo em nosso coração. Sendo assim, meus irmãos, não temos uma marca física, mas sim espiritual. Da mesma maneira, todos aqueles que não têm a habitação do Espírito Santo e não se arrependeram dos seus pecados, eles já se conformaram, por exemplo, às suas vidas, à sua mente, conforme os padrões desse mundo caído, meus irmãos. Eles já são propriedade de Satanás e eles já têm a marca da besta. Veja o que Paulo escreve a respeito disso em Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E todas as pessoas fora de Cristo estão mortas espiritualmente, estão sujeitas, meus irmãos, ao governo maligno de Satanás, chamado de o príncipe da potestade do ar, e ele está atuando em todos os filhos da desobediência já nesse mundo, e somente por uma obra sobrenatural do Espírito Santo, nessas pessoas, elas podem ser resgatadas do reino do maligno e seladas com o Espírito Santo. E o terceiro e último exemplo, meus irmãos, que eu separei das coisas mais absurdas que aconteceram na igreja na pandemia, são os falsos profetas, logicamente. E após a pandemia, meus irmãos, muitos desses falsos profetas saíram do armário, declarando profecias de juízo, do fim do mundo, guerras apocalípticas, e nada disso aconteceu. Uma senhora, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ela alegou em 2020 que Deus revelou para ela que a Terra passaria por um período de escuridão, e essa falsa profecia ficou conhecida como 3 dias de escuridão. E essa mulher, ela fez uma alegação que em um período de 3 dias, os demônios eles seriam soltos para atormentar as pessoas. E as pessoas não poderiam, por exemplo, abrir as janelas, a porta das suas casas. Imagina os americanos, as pessoas que precisam trabalhar, tirar o lixo para fora de casa. Como
que elas ficariam diante desse contexto? E nada disso aconteceu. E semelhantemente, um falso pastor chamado Ezequias da Assembleia de Deus profetizou algo semelhante aqui no nosso país. E ele alegou que Deus deu um sonho para ele como uma profecia. E nesse sonho ele viu pessoas mortas na calçada, mortas nos bares, mortes no mercado. E tudo isso seria noticiado na internet e na televisão. E muitas pessoas novas na fé, ou até pessoas com pouco conhecimento bíblico, ficaram assustadas com essa falsa profecia. E nada disso aconteceu. E esse falso pastor, ao invés dele se arrepender, meus irmãos, desse pecado, de falar algo em nome de Deus, ele riu e zombou das pessoas que questionaram ele a respeito dessa falsa profecia. Aliás, ele continuou como pastor na Assembleia de Deus, pregando nas assembleias e profetizando ainda na internet. Eu mesmo assisti um vídeo recentemente dele. Eu fiquei abismado como uma igreja, como a Assembleia de Deus, que já tem uma história na igreja, não expulsa esse homem. Que circo virou a igreja de Cristo, meus irmãos, que lugar sem disciplina nenhuma. Homens que antes falavam blasfêmias em nome de Deus lá em Israel, eles eram chamados a expulsar esse tipo de pessoas. E outra profecia absurda foi efetuada por um pastor que se chama Dana Converstone lá nos Estados Unidos. E eu fiz uma análise a respeito dessa falsa profecia e ela vai aparecer aqui em cima no card, meus irmãos, caso vocês não tenham assistido. E ele alegou que viu protestos armados nos Estados Unidos, lutas nas ruas, comércios fechados. Ele viu Washington DC queimando, soldados chineses e russos lá no solo dos Estados Unidos em novembro de 2020. Você viu alguma coisa dessa acontecendo, meus irmãos? Nada disso aconteceu. E esse vídeo ele viralizou lá nos Estados Unidos, inclusive no nosso país. E muitas pessoas falaram: olha que grande profecia desse pastor que se chama Dana Converstone, é um alerta de Deus, Deus está alertando. Meus irmãos, a que ponto a igreja de Cristo está dando palco para falsos profetas, falsas visões a respeito disso? A Bíblia já não é mais suficiente como única regra de fé, meus irmãos. E o que, meus irmãos, a Bíblia fala sobre falsas profecias? Veja esse texto do Antigo Testamento. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio no capítulo 18, do versículo 22. E o nosso Senhor Jesus nos advertiu acerca dos falsos discípulos e falsos mestres. Eles vêm em seu nome profetizando, realizando milagres. Mas Jesus não conhece esses homens, inclusive essas mulheres que falam em seu nome. São mentirosos, charlatões espirituais. E a igreja deve expulsar essas pessoas, pois eles têm causado muito dano à igreja de Cristo. O testemunho da igreja, meus irmãos, a credibilidade da igreja tem se perdido diante dessas falsas profecias. E eu creio, meus irmãos, que cada vez mais, enquanto nós nos silenciamos a respeito disso, a nossa fé é ridicularizada. E em 2020 e 2021 fomos taxados de loucos, ignorantes, e tudo isso por causa de lobos vestidos em peles de ovelhas. Que a igreja de Cristo, meus irmãos, exerça o discernimento bíblico para examinar todos os espíritos e principalmente para aplicar verdadeira disciplina, expulsando esses homens e calando a voz deles. E esse foi mais um vídeo aqui no canal, meus irmãos. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar os nossos conteúdos no canal. E também nos acompanhe em outras redes sociais que estarão na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, em nome de Jesus.